Olá, alunos de Sociedade e Mundo Contemporâneo. Eu sou o professor José e esse é um vídeo de apresentação e orientações para as atividades da unidade 2 que iniciam nesta semana. Essa disciplina tem por objetivo construir o nosso embasamento teórico para as discussões que seguirão nas próximas unidades. Então, é uma disciplina um pouco mais pesada, uma disciplina introdutória, e é onde a gente vai fazer as leituras mais densas, que vão nos dar recursos teóricos para compreender os conceitos que vão ser discutidos ao longo desses estudos que nós faremos. O conceito-chave que embasa a nossa discussão é o conceito de revolução. Nós estamos tratando dos tempos modernos, e os tempos modernos eles são marcados por profundas revoluções, revoluções muito rápidas e muito significativas. A palavra revolução por si só, ela pode ser pensada sobre mais de uma perspectiva. Se a gente pensar do ponto de vista da astronomia, por exemplo, a revolução, desde lá dos tempos de Copérnico, na revolução científica, né, a ideia de revolução ela se refere ao próprio movimento dos astros no firmamento. Então, o movimento de uma estrela, o movimento de um planeta, o movimento dos objetos celestes, ele é irresistível, ele é irreversível, ele é imparável, logo ele é revolucionário. Então essa ideia de um movimento imparável, irresistível, né, ela também se estende para as ciências humanas, especificamente para a história, que usa muito esse conceito para se referir a esses grandes movimentos que ocorrem não de forma pontual, né, apenas num único dia, num único mês, mas são processos que se desenvolvem e ao longo desse processo, a transformação causada nas sociedades, ela acaba sendo irreversível, imparável e irresistível. Ou seja, ela transforma de forma drástica a sociedade para um novo modelo para qual ninguém, de certa forma, estava preparado e para qual todos teremos que nos adaptar. Essas revoluções, elas são mais significativas a partir do final da Idade Média para cá. Claro que antes da Idade Média nós também tivemos revoluções muito significativas. Se a gente voltar no tempo, a gente tem a Revolução Cognitiva, né, o momento em que a humanidade adquiriu consciência e começou a se espalhar pelo globo terrestre. Tivemos a Revolução Agrícola, a invenção da agricultura, e com ela a Revolução Urbana, o surgimento das primeiras cidades. Tivemos a Revolução Escrita, né, o surgimento da escrita, ou seja, esses movimentos que são irreversíveis, que criam um modelo, uma estrutura na qual as sociedades se assentam e que dificilmente a gente consegue reverter. Não que seja totalmente irreversível, mas dificilmente a gente vai voltar a um tempo onde não havia escrita, dificilmente a gente vai voltar a um tempo onde não havia agricultura, dificilmente a gente vai voltar num tempo onde o ser humano não era cognitivamente inteligente, né, por assim dizer. A partir do final da Idade Média, essas revoluções se aceleram. O texto que vocês leram do Mário Cortella na introdução da disciplina, ele tinha justamente esse objetivo, de provocá-los a pensar sobre a incidência cada vez maior de processos revolucionários, de ordem tecnológica ou não, que nos impelem a mudar constantemente, né? A mudança se torna um hábito cotidiano no nosso modo de vida atual. E essa sociedade marcada por essas revoluções contínuas e quase ininterruptas, ela começa a se formar a partir do Renascimento, que por si só é um processo revolucionário muito grande. A Revolução Científica do Renascimento, ela criou as bases para para outros processos revolucionários que virão em sequência. Por exemplo, as revoluções liberal-burguesa, a exemplo da Revolução Francesa, que é a mais marcante, porque ela funda a idade contemporânea, né? A era contemporânea, que é a nossa era, a era em que vivemos, né? Mas também e principalmente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela molda a sociedade na qual a gente vive hoje de uma forma muito complexa e muito profunda, de modo quase irresistível e quase irreversível. Ponto que as transformações causadas pela Revolução Industrial causaram uma transformação tão profunda que a própria natureza, né, o próprio ecossistema que os humanos construíram para o seu modo de vida acaba colocando em risco a sua sobrevivência. E esse é um dos temas que a gente também vai discutir ao longo da disciplina, certo? Bom, nessa unidade nós faremos basicamente a discussão sobre
4 aspectos essenciais que, mais recentemente, dentro desse processo da Revolução Industrial, impactaram mais diretamente na criação da sociedade em que a gente vive hoje, no contexto atual. Então, o nosso objetivo é justamente entender de onde viemos, que fatores que foram responsáveis pela criação dessas estruturas nas quais se assentam as nossas sociedades contemporâneas, em especial no mundo ocidental. São eles: a terceira revolução industrial, né, esse terceiro movimento revolucionário da indústria moderna. Então é esse contexto que formou a sociedade na qual a gente vive hoje. E já nos preparando teoricamente para entender a quarta revolução industrial, que é essa que vira objeto de análise de quase todas as áreas do conhecimento na atualidade, ou seja, o futuro, para onde iremos. Então, esse movimento de agora, a leitura que a gente fará nessa unidade, vai nos preparar para poder fazer essa análise de conjuntura e poder fazer projeções de futuro nos nossos campos profissionais, na educação, nas nossas áreas do conhecimento, considerando que temos aqui nessa disciplina alunos de vários cursos de licenciatura. O segundo movimento de estudos também dessa unidade, ela diz respeito a essa desintegração, já na fase final da terceira revolução industrial, a desintegração das bases dessas sociedades pré-industriais. Ou seja, o binômio campesinato-proletariado, que ficou muito forte, especialmente do século XX, por força do embate entre mundo oriental e mundo ocidental e a própria Guerra Fria. O empoderamento de grupos sociais que ficaram invisibilizados ao longo de praticamente toda a história, esses movimentos que criam novas categorias de análise na sociedade contemporânea. Também as novas comunidades, né, o fortalecimento dos nacionalismos e com eles o acirramento das tensões nacionais, as comunidades de consumidores, bastante comuns no mundo conectado e virtual, as novas identidades culturais que são fruto dessas novas dimensões de empoderamento dos grupos sociais, e um quarto movimento que diz respeito à ideia de paz, né, a paz mundial e a busca dessa cultura da paz, mas pensada dentro do seu antagonismo, né, que é a sociedade marcada pela violência, especialmente no século XX, uma violência que deriva desse ciclo de guerras que a gente viveu na metade do século XX, e posterior a isso a Guerra Fria, né, o acirramento das tensões entre Oriente e Ocidente, e essa violência que é marcada pelas novas rivalidades que vão surgir na alvorada desse novo milênio. E como tarefa básica dessa unidade, nós temos uma leitura de fundo, né, uma leitura de fundamentação teórica, que vai ser seguida por uma atividade que é uma produção de síntese, né, uma síntese daquilo que foi lido e estudado. Como referência, nós teremos o livro aqui do Yuval Harari, né, o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e nós vamos ler o capítulo 18 dele. Tá? Eu deixei disponível o livro em PDF, tem 2 links para vocês. Caso alguém não consiga ativar o link, seguir, baixar o arquivo, entre em contato comigo ou com o tutor que a gente providencia para você. E você vai fazer a leitura e o fichamento a partir de 7 subtítulos que esse capítulo propõe. Tempos modernos, título da unidade, o colapso da família e da comunidade, as comunidades imaginadas, Perpetuum Mobilia, a paz da nossa era, a retirada imperial e a paz atômica. Tá? Esses 7 itens, o que você vai fazer? Você vai considerar a problematização que o próprio autor fez no texto. Então os textos são bem curtinhos, bem rápidos, é uma leitura bem rápida. Eu quero que você leia com atenção e procure compreender qual é o problema que o autor traz em cada um desses subtítulos. Qual é o problema que ele está propondo, qual é a questão-chave, a questão central que ele está colocando. E a partir da identificação desse problema, dessa questão central, eu quero que tu construa um pequeno parágrafo explicitando essa questão central. Você pode ou não responder essa questão, não é esse o objetivo. O objetivo é você identificar a questão central, identificar o problema que o autor está discutindo naquele parágrafo e conseguir apresentar ele de forma clara. Esse texto não vai ultrapassar uma página, no máximo uma página nesse texto.
tá? Um parágrafo pequeno aí para cada um desses 7 itens. Você vai entregar esse texto na atividade e vai compartilhar alguns aspectos essenciais. Escolha 1 ou 2 dos tópicos que mais chamaram a tua atenção e posta lá no fórum da unidade, para compartilhar com os colegas as tuas impressões. Dialogamos, né? Vamos nos perguntando, nos questionando e dialogando entre nós lá no fórum. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Boa leitura para vocês e até a próxima unidade.